Gente, não dá para ser mais simples e nem mais claro, cara. O Lulinha não vende o Lulinha. O Lulinha vende o Lula, né? E os sanguessugas pagam todos aqueles 100 milhões aí que a tal da Luxinger disse que ia chegar nesse ano, porque o Lula entrega aquilo que o Lulinha vende. Agora, considera, cara, se só os passes já valeram esses 100 milhões da Luxinger aí, imagine quanto não foi roubado por quem comprou essas molezas aí que o Lula vendeu. Pois é, cara, definitivamente não é fácil deixar um país tão rico como o Brasil no estado de miséria medieval em que ele está. E é esse o negócio. Eu saí e voltei de férias debaixo da mesma mentira patética que o Lula já repetiu 1000 vezes. Se o Lulinha se equivocou, que é como ele chama roubo de amigo, né? É erro, é equívoco, tem que ser investigado e tem o direito de se defender. E do mesmo embrulhozinho fedido aí em que a mídia embala essa mentira, gente. A mais desonesta apenas repetindo a declaração do chefe, né, e a menos desonesta gastando horas aí de argumentos para provar que o Lula não está dizendo a verdade dessa vez, porque no WhatsApp a tal Luxinger diz não sei o que compromete ele, coisa e tal. Bom, cara, o Lula nunca disse uma verdade desde que ele nasceu, né? Não existe dúvida nenhuma sobre o que é que o Lula é. Não pode haver, honestamente, dúvida nenhuma sobre o que é que o Lula é, depois de 40 anos de sexo explícito, gente. Portanto, cara, não é, nem nunca foi de Lulinha. É de Lula que sempre se tratou. O Lulinha e a Luxinger dele lá, assim como todos os Odebrecht, os Joesleys da vida aí, só existem porque é o Lula que sempre teve a venda. Todo brasileiro, sem nenhuma exceção, está careca de saber disso. E, no entanto, metade do país ainda ameaça votar nele pela quinta vez. Como é que se pode explicar uma coisa dessa, gente? Estaria essa metade dos brasileiros aí enganada sobre o que o Lula é e precisando de argumentos e demonstrações para se convencer de que nada do que o Lula já disse ou ainda está por dizer não foi, não é ou não será mais uma descarada mentira? De jeito nenhum, né? O que está acontecendo, gente, é que o Lula bateu a meta. Ele está seguro de que ele tem 50% mais um dos brasileiros comprados, ou diretamente, ou por dependência de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, como diz a lei do nepotismo lá, sustentado pelas mesadas que ele vem distribuindo desde sempre, à custa de ampliar ao presente limite medieval a miséria desse país. E boa parte desses caronas, descritos aí na lei anti-nepotismo, povoam as redações do Brasil desde as priscas eras em que eu militava nelas, né? Muito especialmente nas sucursais de Brasília, onde quem mora por uma vida inteira jamais consegue sair incólume. Faça uma pesquisa rápida aí em qualquer das ferramentas de inteligência artificial e você vai ter atirada aí na sua cara a resposta que o país não quer encarar, que é a seguinte: somados os funcionários públicos, os militares, os empregados de estatais, os aposentados e pensionistas, os beneficiários do BPC, os clientes da Bolsa Família e o resto das tetinhas todas aí, e os seus respectivos cônjuges, familiares e dependentes, né, e descontadas as sobreposições, as estimativas mais baixas da inteligência artificial, que pesquisa aquilo que está escrito na rede, que sempre evita falar nesse assunto, né, a imprensa, são de que entre 90 e 105 milhões de brasileiros, segundo o chat GPT, vivem de renda que vem direta ou indiretamente do Estado. Pessoas ocupadas fora do setor público estão entre aí 88 e 89 milhões de pessoas. E se a pergunta muda para
pessoas predominantemente sustentadas por dinheiro público, a inteligência artificial devolve que as que têm uma mistura de renda pública com renda privada são muitos milhões. Ou seja, cara, o Lula bateu a meta. A única meta que o Lula, que por si julga o Brasil, sempre teve, foi ter 50% mais um dos brasileiros, ou pelo menos dos eleitores, guardadinhos no seu bolso, dependendo da esmola direta da sua mão para a boca deles para comer amanhã. Para o único objetivo dele, que sempre foi o de viver eternamente a grande, aí, tendo o saco puxado pelos macrons da vida, às custas do seu fazendão, né? Não é por acaso que ele anda agora com aquele chapéu Panamá lá de dono de plantation escravocrata, né? O plano é perfeito. A dependência desses famintos fica tanto mais inescapável quanto mais avança a compra de bocas com o dinheiro tomado à força, aí a produção da riqueza privada, que manteria a fome desses miseráveis, mataria a fome desses miseráveis, né? Por cima da multidão dos famintos assistidos, fornecendo o dinheiro grosso aí para as emergências eleitorais, acabam necessariamente por se estabelecer os oligarcas com seus monopólios erguidos com dinheiro público e dispensados dos juros e das obrigações impostas aos demais produtores. A contrapartida deles é controlar as massas pelo instrumento covarde de todos os déspotas de todos os tempos, que é conceder ou negar o direito de trabalhar por uma merreca a quem os Alexandres Moraes da vez, em nome de El Rei, disserem que pode. E quarto, na cúpula do Marajalato, presidindo a corte através das cortes, né, vai se refestelar a máfia do judiciário, encarregada de garantir que vai voltar para trás tudo que a parcela não corrompida do legislativo ou algum outro aventureiro aí que porventura sobreviva conseguir mudar nessa condição. E quinto, no processo, a classe média meritocrática, que é aquela gente chata, né, que vive da garantia de direitos individuais contra o despotismo do rei, vai à extinção, esmagada pelos impostos e pelos juros que custam subornar um país inteiro e manter a outra classe média, aquela da privilegiatura, né, convenientemente remunerada pelo seu serviço de pôr o Estado a serviço da proteção do regime. O que resta da economia privada, gente, que sustentava essa classe média extinta, está toda ela, sem exceções, na beira da cova da recuperação judicial à espera do tiro na nuca. Ou seja, a porta está quase que definitivamente trancada, cara. Assim, quando você for apertar o botão daquela maquininha de votar lá, de cuja de duvidosíssima virgindade é proibido falar sobre pena de morte daqui a 40 dias, né? Pense exclusivamente naquilo que os jornalistas, depois de oficialmente escalados como os próximos aí da fila do paredão, estão descobrindo tarde demais. Qual seja, que votar no Lula é fechar definitivamente essa fatura, com mais 4 Alexandres de Moraes a sustentar a sucessão do lulismo por mais lulismo, né, sem porta de saída à vista, e condenar o Brasil definitivamente a ser a nova cubona do mundo. Votar contra o Lula, né, por mais longe que esteja esse voto daquilo com que você sonhou quando você era criança, é dar ao Brasil e aos seus filhos e aos seus netos a chance de, a cada 4 anos, iniciar mais uma etapa da luta para copiar do mundo, né, aquilo que nele ainda presta, né, e sair do buraco em que o lulismo enterrou a música, o futebol e a alegria de ser um brasileiro aspirante ao mundo civilizado.